Você possivelmente já ouviu falar na lei da atração e que existe uma ideia muito difundida hoje em dia de que desejar alguma coisa intensamente já é quase o suficiente para que isso aconteça. Tem pessoas que colam foto, que trocam ali a imagem do fundo do celular, que pensar, que imaginar, que visualizar, já coloca o movimento em curso. Mas a verdade, e aqui eu falo com base na psicanálise e na neurociência comportamental, é que desejo sem ação não transforma a sua realidade. Ele transforma apenas o mundo interno. E quando você não encontra saída no real, vira apenas uma fantasia. Desejar é uma coisa humana, todos nós desejamos. Desejamos amor, reconhecimento, mudança, uma vida diferente, um corpo diferente, uma carreira diferente. O desejo é um motor psíquico. Sem desejo não vai existir um movimento, mas o desejo sozinho, ele não anda. Na psicanálise, o desejo não é visto como algo simples. Ele não é apenas um quero isso. Ele nasce da falta. Desejamos porque algo nos falta. E essa falta nunca é totalmente preenchida. O problema começa quando o desejo fica preso no plano imaginário. Muito semelhante às das experiências reais. Ou seja, quando você fantasia repetidamente sobre uma vida diferente, o cérebro sente algo parecido com a conquista, mesmo sem ela ter acontecido. E é aí que mora o perigo, porque o cérebro pode se satisfazer com esse quase. Você sente motivação, prazer, esperança, só que você não se move. E quando não há ação, não tem uma realidade nova, ela não vai existir. Apenas um adiamento daquela situação. E muitas pessoas passam anos desejando mudanças profundas, de sair de um relacionamento que machuca, de começar um projeto, de mudar de carreira, de se priorizar, de se posicionar, mas vivem num estado interno de um dia eu faço, quando eu estiver pronta, quando as coisas melhorarem, quando eu tiver mais tempo. Essas frases parecem prudência, sabe? Mas muitas vezes são defesas psíquicas, porque a fantasia protege do medo de falhar, protege do medo de não ser suficiente, protege do medo de perder o amor do outro, protege do medo de encarar quem você é hoje. E Freud já dizia que o sujeito prefere sofrer no conhecido do que se arriscar no desconhecido. E a fantasia mantém tudo conhecido, ainda que doloroso. Você já conhece aquele processo. Agora, deixa eu te provocar com uma pergunta muito importante. Quantas vezes você já confundiu o desejo com decisão? Porque desejar é querer. E decisão é agir apesar do medo que você está sentindo. O desejo diz, eu quero mudar. E a decisão diz, eu vou fazer algo hoje. Só que entre um e outro existe um abismo chamado responsabilidade. Porque quando você age, você vai assumir os riscos, né? Você pode não dar certo, aquilo que você quer fazer pode doer, pode expor fragilidades suas, pode exigir constância. E na fantasia nada disso vai acontecer. Por isso muitas pessoas se tornam especialistas em desejar, só que mais iniciantes em agir. E quanto mais tempo o desejo fica na ação, fica sem essa ação, mais ele se transforma em frustração silenciosa. Porque aos poucos o desejo deixa de ser um combustível. E aí ele vai começar a virar uma cobrança interna. Você começa a se perguntar, mas por que eu não consigo? O que há de errado comigo? Todo mundo consegue, menos eu. E isso mina a sua autoestima. Do ponto de vista da neurociência comportamental, por exemplo, a ação é o que gera mudança de circuito. Pensar muda pouca coisa, só que agir vai mudar padrões. E cada pequena ação cria novas conexões neurais. Cada repetição vai fortalecer um caminho. Sem a ação, o seu cérebro continua operando nos mesmos circuitos antigos. É por isso que insight sem a prática vira apenas um alívio momentâneo. Você entende, mas você não transforma. E agora, tem um ponto ainda mais profundo. Muitas vezes, o desejo não é exatamente pelo que diz ser. Você diz que deseja crescer, mas o inconsciente deseja permanecer pertencendo. Você diz que deseja liberdade, só que seu inconsciente teme a solidão.
Você diz que deseja o sucesso, só que o inconsciente associa o sucesso à rejeição. E então o sujeito deseja, mas se sabota. Não por falta de vontade, mas por conflito interno. A fantasia, nesse caso, funciona como um acordo psíquico. Eu desejo, então eu me sinto viva, mas não ajo, então eu não enfrento os meus medos. Esse acordo mantém tudo como tá. E aqui vai uma verdade dura pra você, só que ela é muito libertadora. Não agir também é uma escolha, porque toda vez que você não age, você escolhe manter a sua realidade atual, mesmo que ela doa. A ação, ela não precisa ser grandiosa, ela precisa ser concreta. Não é mudar tudo, é mover alguma coisa. Um limite colocado, uma conversa difícil, um currículo que você decidiu enviar, um não dito, um sim que você consegue sustentar. Então a fantasia sempre promete uma mudança perfeita. Só que a ação, ela entrega a mudança imperfeita, só que ela é real. E o real é onde a vida acontece, né? Se você tá vivendo muito mais no campo do desejo do que da ação, talvez não seja preguiça, talvez seja medo, talvez seja lealdade, inconsciente. Há padrões antigos que você tem. Talvez seja a crença de que você precisa estar 100% pronta. Mas ninguém age 100% pronto. A prontidão vai nascer no caminho que você está percorrendo. Não vai nascer antes. Desejo sem ação só vai virar fantasia. Só que o desejo com a ação vai virar um processo. Entende? E o processo é o que transforma. Então não romantize apenas o que você quer. Observe o que você está fazendo para mudar a situação. Ou o que você deixa de fazer diante daquilo. Porque no final, não é o quanto você deseja que vai definir sua vida. É o quanto você sustenta pequenas ações ali no dia a dia, apesar do desconforto que você sente. E talvez hoje, a ação que falta não seja de mudar tudo. Seja apenas parar de se enganar. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, reflita. Qual desejo seu tem vivido apenas na fantasia? E o que de forma realista e possível você pode fazer por ele ainda hoje?